E a seleção brasileira já está aqui em Turim, onde inicia agora de fato a caminhada para a Copa do Mundo do Catar. 24 dos 26 jogadores já estão, inclusive, concentrados no Hotel da Juventus, que é em anexo aqui ao CT do time de Turim, onde o Brasil fará 5 treinos na preparação para a Copa do Mundo do Catar. Aliás, 24 dos 26 já estão aqui. Apenas o Neymar e o Marquinhos ainda não chegaram. A previsão é que eles cheguem durante o treino da seleção brasileira. Então, seguindo o planejamento da seleção, isso também não vai ter um grande impacto, porque a ideia para esse primeiro momento já era mesmo preservar principalmente o Neymar pela sequência de jogos desgastantes na França, mas eles tiveram um problema com a aeronave e com isso já chegarão no horário do treino. Por isso, os dois atletas vão fazer a sua primeira atividade com a seleção amanhã, com o time do técnico Tite, com as 5 sessões de treino que serão realizadas aqui no CT da Juventus Turim. O último treinamento é na sexta-feira, no sábado não há atividade marcada, há apenas o embarque para Doha. O Brasil chega perto das 11h30 na sede da Copa do Mundo do Catar, inclusive será a última seleção a pisar no território catari para a Copa do Mundo desse ano de 2022. Todos os jogadores já estão na área. O principal bonde foi o que veio da Inglaterra, trazendo vários e vários jogadores. O Richarlison fez a alegria da galera, o Alisson, o Ederson, o Fred, o Casemiro, o Antony, o Richarlison que fez a alegria da galera, o Lucas Paquetá. Todos esses jogadores chegaram juntos aqui ao hotel onde está hospedada a seleção brasileira. Bom, a seleção brasileira que já está aqui presente está almoçando nesse momento, início da tarde, aqui na gelada Turim, termômetros com mínima de 7 graus para essa segunda-feira aqui na cidade no norte da Itália. Os 24 jogadores já estão presentes. Às 4 horas da tarde fazem o primeiro treinamento, um treino leve, já que boa parte dos atletas teve rodada durante esse final de semana. Por exemplo, o Danilo e Bremer estiveram ontem dentro de campo na vitória de 3-0 da equipe da Juventus contra a Lazio, no Allianz Stadium, que fica aqui do ladinho da concentração da Juventus. Inclusive, esse hotel é utilizado de concentração pela equipe da Juventus de Turim. Então, o Danilo e o Bremer que chegaram muito tranquilamente, 24. Bom, dos 24 jogadores que já estão aqui presentes, 21 chegaram hoje. Então aí os jogadores do futebol inglês, o Alisson, o Gabriel Jesus e o Fred, foram jogadores que chegaram todos juntos para essa concentração da seleção brasileira. Ó, o Fabinho, o Antony passando, o Bruno Guimarães também aí passando, Gabriel Martinelli, o Lucas Paquetá e o Ederson fechando, o Thiago Silva e o Casemiro. Experiente o Thiago Silva indo para mais uma Copa do Mundo, tomara que essa com hexacampeonato para a seleção brasileira. Os jogadores já entrando e indo almoçar, todo mundo já se deslocando para o refeitório. Já tinham chegado mais cedo o Éder Militão e o Vinícius Júnior do Real Madrid junto do Everton. O Everton, inclusive, está desde domingo aqui no hotel da Juventus, o hotel que é utilizado como concentração pela Juventus de Turim. Então, Vinícius Júnior, Éder Militão e o Everton passando para almoçar. Olha o Pedro e o Everton Ribeiro. Pedro e o Everton Ribeiro foram 2 desses que vieram junto com a delegação da seleção brasileira. Inclusive, são mais de 1.000 camisas. 1.000 camisas. Tem muita camisa. Vários e vários quilos de farinha, 5 toneladas de equipamentos, enfim, para a seleção brasileira se preparar. O Bremer, que atua pela Juventus de Turim, ontem foi muito regular durante 90 minutos, né? A Juventus é da escola italiana, né? Mesmo ganhando de 3-0, não criou muitas chances ontem, mas a defesa é irretocável. O Danilo está atuando de zagueiro pelo lado esquerdo na equipe da Juventus de Turim, na seleção brasileira. É claro que ele vai atuar como lateral direito, é o lateral direito absoluto da seleção do técnico Tite. O Bremer, que ganhou essa vaga, vamos dizer que talvez tenha sido um dos últimos a ganhar a vaga na seleção, né? Foi testado nos últimos amistosos da data FIFA antes para a Copa do Mundo, foi muito bem, e aí fez por merecer essa convocação para a seleção brasileira. Tá aí o Bremer, mais uma opção para a zaga da seleção brasileira, teoricamente é o quarto, né? Thiago Silva e Marquinhos estão na frente, repito, o Marquinhos e o Neymar são os únicos 2 que faltam chegar aqui na concentração da seleção brasileira na Juventus de Turim, porque eles tiveram um problema no avião antes de sair lá de Paris. Os jogadores que estão vindo do PSG, eles chegam durante a primeira atividade, mas não vão a campo. Só estarão junto do time amanhã, eu repito, deve ser uma atividade bem leve. Outro jogador que está em casa, tranquilidade,
chegando para a Copa do Mundo e com muita tranquilidade o lateral esquerdo Alex Sandro, inclusive na beca, hein? Na beca o Alex Sandro ontem não foi a campo pela Juventus aqui em Turim, mas já conhece esses corredores, já conhece os caminhos que levam aos quartos, enfim, o hotel tá fechado para a seleção brasileira e o Alex Sandro já conhece todos os caminhos para, enfim, os quartos, eu repito. É nesse hotel que a equipe da Juventus Turim costuma se concentrar também para os seus jogos, que são disputados em casa, aqui do ladinho, né? De carro, em 2 minutinhos você chega no Allianz Stadium. O chefe da delegação da seleção brasileira é o presidente Edinaldo Rodrigues, está aí recebendo a maioria dos jogadores, inclusive a comissão técnica da seleção está trabalhando. A gente pôde acompanhar durante essa manhã toda a movimentação no hotel da seleção brasileira, com idas e vindas dos membros da comissão técnica do Tite. O Tite não deu as caras, mas certamente está estudando, formatando os planos de jogo para as 3 missões que o Brasil tem na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Sérvia, contra a Suíça e contra Camarões. Olha o Danilo, outro que está em casa, hein, no estilo. O Danilo chegando também para a concentração, dormiu em casa, é claro, mora aqui em Turim, como eu disse, está jogando como zagueiro e chegou um pouco depois do meio-dia aqui a concentração da seleção brasileira. É o lateral direito, sem dúvida, titular para a seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar. Vai executar essa função pelo lado direito. Daniel Alves é a alternativa. Daqui a pouco nós vamos também acompanhar as imagens da chegada do Daniel Alves, lateral direito da seleção brasileira. O Danilo já se deslocando, né, para o seu apartamento aqui no hotel da Juventus de Turim, inclusive um baita do hotel, com uma baita estrutura para a seleção ficar nessa primeira semana de preparação para a Copa. Olha o Pedro. Tá com frio não, Pedro? Tá com frio não, rapaz, tá muito frio aqui, eu disse. Tá fazendo 8, 9 graus e o Pedro, cara, de camisa, de short e de chinelinho, tá à vontade o garoto. E aí a gente vai ver o momento, ó, o Rafinha do Barcelona passando, o Daniel Alves, a convocação que foi mais contestada pela opinião pública nessa lista de 26 para a Copa do Mundo no Catar. O Daniel Alves, ele vem inclusive no voo com o Rodrigo e com o Rafinha. Daqui a pouco o Rodrigo vai aparecer aí também, porque o Daniel Alves está treinando na Espanha, né? Claro que não em Madrid, mas em Barcelona, com o Barcelona B, já que o Pumas encerrou os seus jogos antes da Copa do Mundo já tem algum tempo. E o Daniel Alves está treinando junto do Barcelona B. Inclusive, a comissão técnica da seleção brasileira afirmou que ele recuperou os índices que o credenciaram para estar nos Jogos Olímpicos. Então, fisicamente, ele está muito bem, de acordo com a CBF, de acordo com a comissão técnica do Tite. Agora é ver se dentro de campo o ritmo de jogo vai acontecer, né? Porque treino é treino, jogo é jogo. E olha o raio, Rodrigo. Aí, cara, é a competição do mais estiloso, né? Todo mundo com um pouquinho de frio também, né? Só o Pedro, que tá de chinelinho, bermuda e camisa. Na hora do almoço ele também tava assim. Aí o Rodrigo, jogadores da seleção brasileira, já vimos praticamente todos os jogadores passando. E a gente, é claro, vai acompanhar o primeiro treino da seleção brasileira formada, junta, unida para a Copa do Mundo do Catar. Olha as imagens aí do Daniel Alves. Tá feliz da vida. Já pegando o elevador para ir para os seus aposentos. Inclusive o Daniel Alves botou a roupa, desceu rapidinho para já se preparar. O Danilo também trocou de roupa já para fazer as atividades da CBF. Os jogadores, é claro, que fazem atividades de recuperação na academia. Muito provavelmente é o caso do Danilo também. Danilo, Alexandro não jogou, mas Danilo e Bremer, né, jogaram ontem. Os jogadores que estiveram em campo ontem, é só fazer aquele regenerativo. É o caso do Danilo, que inclusive atuou muito bem como zagueiro, caindo pelo setor esquerdo e vem tendo boas atuações na equipe aqui de Turim. E o Bremer, que a gente viu mais cedo cumprimentando aí o Juninho Paulista, coordenador técnico da seleção, Grégio Vinícius, responsáveis pela assessoria de imprensa da seleção brasileira. É a seleção em busca do Hexa, e a gente contando tudo aqui direto de Turim, na Itália, ao lado da seleção canarinense.